Olá, me chamo Nelson Wagner. E eu sou a Tatiana. Estamos aqui no Movabilities. Esse é o podcast Move em Mente. Seja muito bem-vindo. Muitas vezes nós ouvimos dos nossos amigos, clientes, alunos, a frase assim: eu não consigo me mexer dessa determinada maneira. Eu não consigo agachar, ou eu não consigo levantar o braço, eu não consigo dobrar a perna, eu não consigo mexer o pé. Ou eles ouvem alguma orientação nesse sentido também, de não se mexer de determinada maneira, né? Eu não posso me mexer assim, porque o meu médico X mandou eu não mexer assim. Eu não devo dobrar mais o braço, eu não devo mais dobrar a coluna, eu não devo mais torcer a coluna, né? Que o médico proibiu por alguma razão, né? Para ele, no sentido, ou ele mesmo também se cerceia de se mover por conta da dor. Isso é bastante interessante porque acaba acontecendo muito quando você recebe uma informação de um outro profissional e muda completamente os seus hábitos em relação àquela informação que você recebeu. Só que muitas vezes a gente não percebe que ou a comunicação se perdeu de alguma forma, ou às vezes a informação que foi passada está também desatualizada. Vou falar rapidinho sobre um conceito que eu acho que é fundamental para que a gente possa entender essa questão de intenção e movimentação e como a gente consegue mover o corpo apesar das limitações que a gente impõe. Existe o que a gente chama de efeito placebo e efeito nocebo. Digamos de maneira bem resumida que o efeito placebo acontece quando a pessoa acredita que ela está tomando um remédio. Vamos supor 2 grupos, um grupo toma o remédio de fato, como um fármaco, e o outro grupo toma a mesma pílula, só que ela não tem o produto ali. E os 2 grupos têm melhoras significativas. Então o efeito placebo acontece quando você acredita que alguma coisa vai te fazer bem e, portanto, você tem uma melhora interna a partir daquilo. Isso começou a ser descoberto com as pesquisas clínicas e percebe-se que acontece muito até hoje. Você tem pessoas que são mais suscetíveis ao efeito placebo, ou seja, tem pessoas que, pelo sistema de crença que ela apresenta, pelo histórico de vida dela, acredita mais que algo possa lhe fazer bem, portanto, começa a melhorar pela questão do que ela acredita. Só que se a gente tem uma coisa, digamos, para o bem, a gente tem uma coisa para o mal, né? Então existe um nocebo, que seria a mesma coisa que o efeito placebo, só que no aspecto mais negativo. Então a gente tem essa capacidade de, quando acredita que algo vai nos fazer mal, começar a ter efeitos negativos no nosso corpo, por conta que eu acredito que aquilo está me fazendo mal. E é muito interessante porque o nocebo, ele não foi tão descrito assim na literatura. Ele está sendo mais descrito agora, né, no 2010 para cá. Mas esses 2 efeitos estão aí o tempo todo acontecendo. O efeito placebo, desde a década de 70, a gente já conhece, já entende que ele está aí presente. Mas hoje tem alguns estudos mais bacanas mostrando com ressonância o que está acontecendo, o cérebro de pessoas que são formados um pouquinho diferentes para acreditar e tal. Mas qual que é o detalhe, qual que é a importância de entender isso? É que realmente a gente tem um efeito fisiológico no acreditar. Se eu acredito que algo vai me fazer bem, eu posso começar a melhorar a partir daquilo. Ou se eu acredito que algo vai me fazer mal, eu posso piorar por conta dessa minha crença. E aí, quando a gente associa isso com os profissionais de saúde, que teoricamente são pessoas que estão ali passando uma opinião, são pessoas que estão ali te dando alguma orientação, e a pessoa chega para você, principalmente com um médico, né? Médico é muito mais comum na nossa cultura. A gente tem uma questão de respeito, e o médico falou isso,
Então, a gente tem já a palavra do médico como sendo um indivíduo, uma pessoa muito confiável. E de fato deveria ser. Mas às vezes, ou por falta de atualização, ou por uma questão de dificuldade de comunicação, passa-se uma ideia errada. Então, muito interessante até essa semana, estava lendo um artigo publicado por um grupo lá do Sul, mostrando como que as pessoas entendem quando os médicos usam algumas palavras em relação a outra. Então, quando o médico fala que a sua coluna dói porque você tem um disco degenerado, que a sua coluna dói porque você tem uma hérnia de disco, porque você tem um desgaste ósseo ou alguma coisa nesse sentido, as pessoas apresentam uma piora em relação a sintoma, em relação à evolução do caso clínico. Quando o médico apresenta essa informação dizendo que você está com uma dor na região da lombar, que a gente não sabe exatamente qual é a causa, as pessoas apresentam uma melhora mais rápida e não ficam com um aspecto negativo tão intenso. É a mesma coisa. A hérnia pode causar uma dor na região e o desgaste pode causar uma dor naquela região. Só que a forma como você fala muda como a pessoa entende e como ela vai representar aquilo. O fato de dizer que eu tenho uma hérnia ou que tem um desgaste passa a ideia de algo que é incurável, algo que vai daí para pior, algo que não pode ser melhorado. E quando você acredita nisso, você adapta toda a tua rotina para viver naquela dor ou para viver naquela condição mais limitante. Faz sentido isso para vocês? Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante da gente entender. E às vezes pode ser simples por uma questão de comunicação, não tem muito tempo ali para falar ou para conversar e passa muito rápido, né? Uma consulta às vezes, e a pessoa sai com uma ideia fixa que para o médico é muito comum. Você falar, olha, aconteceu isso, isso, isso. Na cabeça dele, no histórico de formação dele, ele tem mais ou menos como é que vai ser o caso clínico, como é que vai ser a evolução, quais são aspectos positivos e negativos. Mas muitas vezes a pessoa que não tem conhecimento ou não tem informação, ela não consegue compreender por conta de ter históricos diferentes. E esses históricos diferentes fazem com que ela acredite que não tem cura, ou acredite que ela vai dali para pior, que sempre vai se degenerar mais, que não tem uma possibilidade dela ficar sem dor, por exemplo. Eu acho que a gente, como profissionais de saúde, né, eu sou fisioterapeuta, né, eu sou educador físico, a gente tenta sempre ter um cuidado muito grande em relação a isso, e também um trabalho de educação em saúde para conversar e explicar para os pacientes o que está acontecendo, quais são os caminhos, quais são as alternativas. E quando a gente pensa nos aspectos neurológicos, tem um trabalho interessante de divulgação, né, que diagnóstico não é destino. E que mesmo que você receba um diagnóstico às vezes ruim de uma determinada patologia, você não quer dizer que aquele vai ser de fato o seu destino. Você pode trabalhar, você pode ter aspectos que você consiga melhorar e improvement, melhorar de fato, né, a sua qualidade de vida. Então, isso acho que é importante da gente entender, porque aí quando começa, por exemplo, eu tô com uma dor na região da lombar, o médico falou que eu não posso dobrar a coluna, ou o fisioterapeuta falou que eu não posso dobrar a coluna. Ou ninguém falou, mas você associa a dor com dobrar a coluna. Então tá bom, como é que você pega alguma coisa no chão? Como você coloca um sapato? Como você tira um sapato, coloca uma meia? Como é que você faz os seus pés, né? Cortar a unha? Como você senta às vezes para comer? Aí fala assim, algumas pessoas começam a adaptar de não mais me colocar o sapato, ou não mais tirar o sapato, por medo da dor que pode acontecer.
Presta atenção na palavra, pode. Não é necessariamente que vá acontecer. E às vezes você olha assim, mas por que você está fazendo isso? E a pessoa tem um medo, e é muito interessante. Vamos tentar fazer, vamos explorar, vamos ver se a gente consegue mover um pouquinho. E aí começa a se mexer, ai, dói. Tá, aí você distrai a mente da pessoa, você coloca a atenção dela em outro lugar. E aí ela dobra a coluna, ela senta, levanta, ela encosta no pé. E diz, olha, você está fazendo a mesma coisa e você não está sentindo dor. Então, esse aspecto que a gente chama de hipervigilância, de você ficar com receio do movimento, né, essa cinesiofobia, você ficar hipervigilante o tempo todo, olhando o que você está fazendo e como você está fazendo, com medo da dor que vai surgir, ou que pode surgir, melhor dizendo, é um jeito muito ruim de se viver. Você vai ficar muito limitado. Você vai ficar pensando o tempo todo o que você pode ou não pode ser feito. Como você pode pegar as coisas no chão, como você pode sentar na privada, por exemplo, com o joelho, né? Ah, não pode passar joelho de 90 graus no agachamento. Então você não vai no banheiro, né? Como é que você vai no banheiro fazer as suas necessidades? Como é que você vai sentar em uma mesa para comer, por exemplo? Se você não pode agachar seu joelho a mais do que 90 graus de flexão. Não faz sentido, às vezes, algumas questões. Claro que eu entendo. Ok. Então, a questão é de agachar o joelho mais de 90 graus quando você está com peso nas costas, alguma coisa assim. Ou tem uma fratura, né? Tá fraturada. Às vezes tá uma... Repete e fala mais alto, por favor. Às vezes pode ser que esteja machucado ali mesmo, né? Se fraturou, se quebrou ali, aí realmente não vai poder dobrar por um período, né? Mas posteriormente isso vai acontecer naturalmente, você vai começar a mexer aquilo, né? Então, às vezes, muito mais a adaptação que você tem por conta de uma lesão ou por conta de um quadro de dor, ela acaba sendo mais maléfica do que a dor em si. E isso influencia muito o nosso comportamento, em como a gente vai se adaptar. Vou contar um caso para vocês. Chega uma pessoa, eu tô com uma questão no ombro, tendinite, meu ombro tá inflamado, não consigo levantar o ombro acima da cabeça, quando eu faço esse movimento aqui dói, e aí fica, eu tô fazendo esse movimento aqui, tá vendo como tá doendo? É esse movimento, e aí fica buscando um pouco da dor, né? Tá bom. Uma coisa muito fácil que eu gosto de fazer. Começamos a andar e jogar bolinha um pro outro. Joga bolinha. E aí cada vez mais alto eu vou jogando a bolinha. De tal forma que a pessoa tenha que mover o braço para cima da cabeça para conseguir pegar essa bolinha. E aí a pessoa pega a bolinha e volta, sem reflexo corporal de dor, sem cara feia, sem nenhuma adaptação em relação à dor que ela diz que está sentindo. Aí eu paro, assim, você percebeu o que você fez? Não. Tá bom, vamos fazer de novo na frente do espelho. Olha para o teu braço agora, na frente do espelho, olha onde você está pegando e jogando a bolinha. E aí a pessoa se vê no espelho fazendo um movimento que ela achava que não conseguiria fazer. Então a gente está tentando atualizar a memória motora dela, diminuir esse aspecto da hipervigilância, porque eu estou distraindo, né, jogando a bolinha, para que a pessoa consiga perceber que ela pode fazer aquele movimento sem dor. Só esse poder fazer o movimento sem dor já abre um leque de possibilidades que a pessoa para, às vezes fala assim, às vezes é engraçado, a pessoa para e, olha, mas agora tá doendo. Até então não estava, mas quando ela percebe que ela tá com um movimento que ela acredita quem tá causando a dor dela, volta a dor. Ou ela para, fica se olhando no espelho, sem entender, digamos assim, demora alguns segundinhos para o cérebro processar e falar, agora não está doendo.
agora eu estou movendo sem essa dor, por exemplo. O mais interessante é que tem um livro antigo chamado A Mágica de Pensar Grande, né, do David Schwartz. E ele fala que dentro da gente tem 2 capatazes, né? Ele chama de Mr. Positive e Mr. Negative, né? O positivo e o negativo. Então ele dizia que quando acordava de manhã, e o primeiro pensamento dele era: nossa, que dia maravilhoso, né? Aí, nesse momento, o capataz positivo ia na gaveta, né, na memória dele, e pegava todas as situações positivas e começava a trazer para ele: esse dia vai ser positivo, igual a gente teve, aconteceu, foi o dia que seu filho nasceu, um dia foi um dia semelhante, quando você foi contratado para esse novo emprego, foi um dia assim, quando você recebeu a notícia de uma viagem, né? Então, ou seja, ele vai trazendo para a sua memória presente várias situações que corroboram com essa situação, com esse momento que você está, né? Trazendo essa positividade. Ao mesmo tempo, tem o Mr. Negativo, né? Que ele faz a mesma coisa, ele também é profissional, não, um capataz especialista. Então, quando você pensa assim, nossa, que dia horroroso, ele vai lá no arquivo de memórias negativas e traz todas as memórias negativas para você de volta, né? Fazendo com que você lembre: nesse dia eu fui mandado embora, um dia chuvoso, assim, um dia triste, foi um dia que um parente meu morreu, foi quando eu tirei a pior nota na prova, né? Então ele traz todas as informações negativas e seu dia fica miserável, né? Então dentro do nosso cérebro tem essa capacidade, você vai estar certo sempre, né? Se você decide ser positivo ou negativo, vai dar certo, né? Infelizmente, né? Então quando você acredita que não pode se mover, você não pode se mover. Essa é a verdade, porque você está acreditando nisso, né? E isso é um exemplo que a gente tem que levar. Então você tem que acreditar que pode se mover. Talvez por alguma questão você não possa se mover da maneira que os outros se movem, até porque isso não deveria ser referência para ninguém, a maneira que os outros se movem, né? Mas como profissional de saúde, né, um bom profissional, né, de qualidade, além de ele estar atualizado nos conceitos de exercício, movimento e terapia e essa noção de placebo e nocebo, ele também é um profissional que vai trazer você, primeiramente, para as atividades da vida diária, seria aquilo que você faz, né? Isso é o mínimo que você pode fazer, o mínimo, né? E daí para frente fazer coisas que você quer fazer ou que você deveria fazer, né? Se mover mais, né? E então, quando o profissional fala assim, você não pode algo, ele já está sendo mal profissional. Ele já está imediatamente colocando você nessa questão de nocebo. Você está dizendo que está te proibindo. Agora, quando ele comenta assim: olha, neste momento você não é capaz de fazer isso, mas vamos fazer um trabalho para que você consiga fazer isso. Aí ele está se tornando um bom profissional imediatamente. Ele está criando um mapa para dizer para você assim: a gente está aqui nesse ponto e queremos chegar ali. E a gente vai fazer passo a passo para como chegar. Então a primeira coisa que você tem que ver no profissional, né, que ele vai te falar para você o que você pode e o que você não pode fazer, é isso. Se ele está te dando um mapa ou se ele está te dando um destino final, né? Está dando uma carta de fim do mundo, né? Então, para nós, né, como a gente estava falando de intenção, né, quando você tem a intenção de ficar parado, não se mexer mais e sofrer, você vai conseguir com louvor isso, né? Então, a intenção é importante. Então, quando a gente trabalha com as pessoas, a gente manipula essa intenção dela para que ele se mover cada vez mais, né? E explorar cada vez mais possibilidades, ela sabendo que ela tem uma limitação naquele momento, né? Que as limitações são, né, naquele instante que ela está com dor, provavelmente ela não vai conseguir fazer algumas coisas, mas ela tem que saber quais coisas ela pode fazer, ao invés de quais coisas ela não pode fazer, né? Ela deveria como uma pessoa oferece uma dieta, né? As pessoas sempre falam assim: você não pode comer tal coisa. Eu acho que é legal falar: você pode comer isso, pronto. Aí é mais fácil você falar o que você pode comer do que você não pode comer. Então buscar sempre explorar as possibilidades, né? Como a Tatiana falou de intenção, né? Quando você modifica a intenção do que você está fazendo, modifica todo o caminho. Então, isso que é explorar o caminho. Acho que é claro que assim, existem condições que têm características mais crônicas
Existem condições que vão ser limitantes em algumas funções e existem condições onde você vai ter que aprender, que a gente fala, a lidar com a dor, isso é um manejo da dor. Então você vai ter que desenvolver estratégias para se movimentar apesar da dor, com uma dor pequena ou com uma dor razoavelmente suportável, para que você faça as atividades do seu dia, para que você continue a sua organização. A gente pode contar casos aqui, né? Então, por exemplo, uma paciente que adora dançar, que o dançar é o que deixa ela feliz. Nesse momento, a dança representa para ela uma atividade social, uma rotina da vida diária dela, uma coisa que traz um prazer para ela poder ter na vida dela algo que a deixa feliz, de fato. Só que esse dançar vem acompanhado de uma certa dor, porque os movimentos às vezes podem ser muito intensos, ou o preparo corporal dela não está tão bom assim para poder dançar. E aí parte, por exemplo, do meu trabalho é garantir que o corpo dela esteja forte e móvel para que ela possa dançar e fazer o que ela gosta com prazer, né? Então é interessante a gente poder pensar nisso, né? Eu não vou... É muito complicado quando o profissional de saúde fala assim, não, você vai curar, você não vai sentir mais dor nunca. Principalmente quando a gente fala com dor crônica, tá? Isso é irreal, isso não existe. Você pode controlar a dor, você pode diminuir ela, você pode aprender a manejar essa dor, mas viver sem dor é irreal. A gente não vive num mundo que tem a possibilidade de não ter dor nenhuma, né? Você vai bater o dedinho na mesa, você vai deixar, sei lá, uma água quente cair no teu corpo. Então a gente vai ter que aprender a lidar com a dor, apesar de todo o resto, né? Mas isso é interessante para a gente poder pensar, né? Quando a gente coloca a intenção do movimento, qual é a tarefa que você tem que executar? Em vez de pensar, vamos fazer uma flexão de cotovelo a 90 graus com extensão de ombro, pega alguma coisa ali atrás, ou levanta a mão para alcançar algo. A forma como o seu cérebro se organiza, como o Nelson estava comentando, é diferente. E mesmo que você repita o mesmo gesto, eu quero alcançar o microfone, e eu repito esse mesmo gesto milhares de vezes, todas as vezes vão ser diferentes. E isso foi o Bernstein, né, que é um neurofisiologista que trouxe essa ideia. Mesmo que haja uma repetição por bastante tempo de uma determinada ação, cada vez que essa ação motora for ser executada, ela vai ser diferente. Então, seu cérebro é capaz de criar esses caminhos e adaptar esses caminhos. E quando a gente junta a questão do movimento com a emoção que está associada, aí você tem uma possibilidade muito grande de crescimento, de adaptação e de gerar novas memórias motoras positivas. Então, em vez de associar, por exemplo, o levantar o braço com a dor, eu posso começar a associar o braço a conseguir executar alguma coisa que antes eu não conseguia executar. Como, por exemplo, organizar uma prateleira que eu vejo todo dia, ou de pegar alguma coisa que estava em cima do meu armário, de decoração, para poder fazer, por exemplo, um Natal, então pegar a decoração de Natal que costuma estar em cima do armário, e que isso, o Natal vai me trazer uma emoção positiva, vai ser uma festa, reunir a família. Então, o quanto que a gente consegue colocar de emoção associado ao gesto motor, e o que aquele gesto motor tem de significado para você, né? Qual é a importância no seu aspecto cognitivo, no seu aspecto emocional que o movimento tem. E quando a gente consegue trabalhar essas duas coisas associadas, é muito bacana, é muito legal a terapia, assim, né? A ideia é você
trabalhar, a palavra ficou piegas, né? Holístico, né? Mas é isso aí, você tem que trabalhar como um todo, soma, né? Trabalhar inteiro, né? Inteiro, a gente não pode esquecer que não são os músculos, né? É você. Né? Então, dobrar o braço, esticar o braço, em per se não tem nada a ver. Você não dobra o braço, estende o braço. Você alcança algo ou traz algo para si. Você empurra algo ou aproxima ou puxa algo. Né? Existe uma ação aí coordenada. Então a intenção é importante por causa disso. Vocês têm que ter intenção, né? E a outra coisa é a emoção, né? Associada, né? Se você está sempre com a emoção associada, é medo, dor, vai ser difícil. Outra questão, e é bem importante, a nossa sociedade está muito frágil nesse sentido, né? De não pode sentir dor, não pode sentir frio, não pode sentir calor, né? Então a gente está meio alienígena nesse ponto, né? Tipo assim, tem que sentir, às vezes pode passar calor, às vezes pode passar frio. Então, esse medo da dor é ruim, né? A Tatiana falou, é impossível viver nesse planeta sem dor. Você vai pisar em alguma coisa estranha, você vai pisar num Lego, né? Quem já pisou no Lego sabe o que eu estou falando, né? Só que isso não quer dizer que você não vai brincar com o Lego. Então você tem que sempre entender que, ok, faz parte do jogo, né? Então, se alguém falar para você que você não pode se mover, não acredite nele, né? Procure outro profissional. Procure outro profissional, né? E que você vai poder se mover de alguma maneira. Agora, qual a maneira que você vai se mover ou que você vai... ela tem que ser, em primeiro lugar, prazerosa para você, né? Ou seja, fazer coisas que tragam algum prazer emocional, uma emoção positiva, e criar estratégias, né, de intenção e movimento para que você execute aquilo que você quer executar. Lembrando que para nós é importante aonde você quer chegar. Se você tem claramente que você quer voltar a se mexer, né, ou dançar, ou seja, ou jogar alguma atividade, fazer um esporte, qualquer coisa, né, uma atividade ao ar livre, e você está realmente interessado nisso, encontrar-se meio para isso, tá bom? E aí, gostou dessa conversa de agora? Deixe seu joinha, seu coração, seu comentário. Isso nos ajuda a saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E também, se tiver alguma dúvida, pergunta ou até sugestão de tema, pode mandar pra gente. A gente vai ficar muito feliz de poder responder.